Acompanhe conosco quanto tempo vai levar para essa lesada reparar que o vídeo já está gravando. Ao empurrarmos um corpo, podemos exercer sobre ele uma força que pode ou não provocar o seu deslocamento. A parte da mecânica que estuda a força e os seus efeitos é chamada de dinâmica. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Esté Diniz e você está no Ciência da Hora. Mas antes de começar essa aula, você já se inscreveu nesse canal? Já deixou o seu like para ajudar a gente? Ajudar a gente é o quê? É isso aí. A promover a ciência e tudo por aí. Se inscreve, deixa o like. Valeu, já vou pra aula. Os corpos podem ser colocados em movimento, ter a sua trajetória modificada, ter o seu movimento interrompido ou ainda sofrer deformação. A causa que produz tais efeitos é chamada de força. Portanto, a alteração do estado em que um corpo se encontra é determinada por uma força. A força é uma grandeza física composta por três elementos: intensidade, direção e sentido. A intensidade da força é a capacidade de produzir efeitos maiores ou menores onde está sendo aplicada. Por exemplo, imagine uma tábua apoiada sobre dois caixotes em suas extremidades. Quanto maior a força aplicada sobre a tábua, maior será a sua deformação. A ação da força depende também da sua direção, ou seja, a reta a qual ela atua. Uma força pode seguir a direção vertical, horizontal ou inclinada. Já o sentido é definido pela orientação da reta. Uma reta determina uma direção, mas pode orientar dois sentidos. Por exemplo, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. As grandezas que são descritas por meio da intensidade, direção e sentido são chamadas de grandezas vetoriais. A força é uma grandeza vetorial. Podemos representar a força por meio de um vetor, ou seja, um segmento de reta com uma seta em sua extremidade, para indicar a direção e o sentido da força. De acordo com o Sistema Internacional de Medidas, a unidade da força adotada é o Newton, em homenagem ao físico inglês Isaac Newton, que entre tantas descobertas formulou a lei da gravitação universal, que também temos vídeos nesse canal e eu vou deixar linkado aqui no card para você assistir depois dessa aula. O aparelho empregado para medir força chama-se dinamômetro. Ele é constituído por uma mola associada a uma escala. Esta registra as intensidades das forças que distendem a mola. As forças geralmente atuam combinadas. O resultado de duas ou mais forças agindo sobre o mesmo corpo é chamada de força resultante. E agora você vai estudar dois exemplos de força resultante. Bora lá! Não. Então bora praticar. Ache a intensidade da resultante FR. 3 jovens de cada lado da corda, cada um com intensidade diferente. F1 igual a 50 newtons. F2 igual a 80 newtons. F3 igual a 70 newtons. F4 igual a 50 newtons. F5 igual a 30 newtons. E F6 igual a 60 newtons. Tempo para você responder essa. Qual o valor da força resultante?
primeira coisa que devemos fazer é calcular a força aplicada em cada um dos lados da corda. Do lado do time azul, nós temos F1, F2 e F3. Os três juntos formam uma força de 200 newtons. Já do lado do time amarelo, F4, F5 e F6, os três unidos formam uma força de 140 newtons. Ou seja, FR é igual a 200 menos 140, uma vez que as forças atuam em sentidos contrários. Força resultante é igual a 60 newtons. Isso. A direção da força é horizontal e o sentido da força resultante para a esquerda. Ah, agora eu entendi! E aí, você acertou esse? Deixa pra gente nos comentários aqui que a gente quer saber, hein? Vou ler tudo. Vamos pro próximo exercício. Um rapaz empurrando uma carroça que está sendo puxada por um burro. F1 igual a 80 newtons. F2 igual a 140 newtons. Calcule a força resultante. Nesse exercício, é importante observar que ambos os corpos fazem uma força para o mesmo sentido, ou seja, força resultante é igual a F1 mais F2. Força resultante é igual a 80 mais 140. Força resultante é igual a 220 newtons. A direção da força é horizontal e o sentido para a direita. Muito fácil, né? É claro. E se você quer praticar, segue a gente no Instagram, @Ciência da Hora Oficial, que nós vamos colocar vários exercícios sobre força resultante para você arrasar na sua prova. E essa aula fica por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve nesse canal. Já falei lá no começo do vídeo o porquê, né? Faça a menor ideia. Apoie a ciência. Alguém nesse país precisa apoiar a ciência, por favor, que seja você que está assistindo a gente. Um beijo e até a próxima aula. Tchau! Um exemplo de força também é o equilíbrio das coisas. Vamos lá.